Hoje, nós vamos fazer essa masterclass, os 5 passos para gerarmos resultados prósperos na nossa prática clínica através da sensibilidade. Então, para começar, eu dou as boas-vindas, para quem está aqui, quem vai assistir depois. É com muita alegria que eu preparo esse encontro nosso para trazer essa possibilidade do novo para este nosso novo ano, para que possamos ter resultados prósperos, tanto para nós financeiramente, para que a nossa prática clínica seja próspera e para que os nossos clientes prosperem com alegria, com resultados, com verdadeiras transformações através da nossa sensibilidade. Eu me chamo Gisele Tavares, sou psicóloga, mentora de terapeutas e psicólogos, sou terapeuta sistêmica integrativa, sou formada em diversas práticas e estou aqui com vocês para poder trazer todo o meu conhecimento, toda a minha experiência e bagagem e tudo aquilo que eu fui construindo ao longo de 20 anos de formada. Então, é com muita alegria que eu recebo o Campo do Sentir, que eu vou falar para vocês um pouquinho mais. É um momento muito precioso para mim trazer para o mundo, e poder falar com vocês sobre sensibilidade, sobre espiritualidade e como podemos prosperar através dessa conexão. Quando a gente olha e para a natureza, quando nós olhamos para o universo, nós entendemos como tudo isso é próspero. A natureza, ela é infinitamente próspera. O universo é infinitamente próspero. E nós somos feitos da mesma matéria. Nós somos seres da natureza. Só que perdemos e nos desconectamos. Então, a prosperidade, muitas vezes, ela se apresenta com bloqueios e emaranhados. Mas existe um caminho para essa transformação e eu quero mostrar para vocês alguns passos para tudo isso poder acontecer. Nesse caminho que eu fui fazendo ao longo, né, desses 20 anos, mas eu acredito desde a minha chegada na Terra, que eu sempre me dispus, desde muito pequena, a busca pelo autoconhecimento, a busca pela espiritualidade, a busca para entender as minhas sombras. Eu lembro que muito pequena eu sentia muitas sombras, assim, aspectos meus muito sombrios que eu não sabia nomear. E eu tinha muito medo. Eu venho de uma família espírita e sempre participei das reuniões, e eu tinha muito medo de ir nas reuniões e algum espírito falar sobre as minhas sombras, que eu nem sabia quais eram, mas eu tinha muito medo que isso acontecesse. Então, muitas vezes eu não queria nem orientação, não queria que falassem, porque poderiam falar de coisas que eu não queria saber, ou eu tinha medo de expor e de expressar. E ao longo desse caminho todo até aqui, hoje eu estou com 44 anos, vivendo um ano 9, um ano de Júpiter, que são as finalizações e também as concretizações para esse novo. Eu sei que muitas sombras, eu acredito que essa grande maioria das sombras foram transformadas, para que esta mentoria, essa metodologia pudesse chegar no mundo de uma maneira muito possível, de uma maneira muito profunda, sutil e amorosa. Então, estamos aqui todos que se conectaram com o campo do sentir, que estão me seguindo, né, nas redes sociais, que estão no grupo, que estão participando de vários processos que eu faço, é porque se conectaram com a minha vibração, se conectaram com a vibração do campo do sentir e estão no momento de se conectar com a nova era. Nós estamos, como eu disse, no ano de Júpiter, que é o ano da realização, da concretização dos nossos intentos. E tudo aquilo que tem a ver com a entrega da nossa intenção, do nosso propósito, é este ano que nós vamos concretizar com muita força, com muita luz, com muita sabedoria e amparo. E então, eu dou as boas-vindas a vocês para que possamos juntos transformar a nossa prática clínica, e fazer algo novo, para nós, para que possamos ter processos terapêuticos mais amorosos, mais conectados e com verdadeiras transformações
e que os nossos clientes também possam se transformar verdadeiramente. Não ficar anos no mesmo sintoma, na mesma questão que estão trazendo, mas que possam, de fato, se transformar. Então, eu acredito que todos que estão aqui, que se conectaram, psicólogos e terapeutas, estão em busca de um caminho novo. Ou o psicólogo quer trazer algo novo para a sua prática, para sair daquilo que é tradicional, do mental, para poder sentir, conectar com as suas técnicas, com as suas ferramentas, e o terapeuta ter algo, um processo, talvez, uma metodologia que possa conectar todas as formações que foi feita ao longo deste tempo. Provavelmente vieram de transições de carreira, que estão construindo a sua prática clínica e que têm a possibilidade de um novo lugar, um lugar verdadeiro, um lugar real para essa transformação, para poder ancorar o seu trabalho, ancorar a sua vibração. Mas eu quero dizer para vocês que os resultados nossos na prática clínica, ela depende de alguns fatores e de algo que é muito importante a gente olhar para esses desafios que têm se manifestado no nosso trabalho, principalmente para gerar os resultados prósperos e abundantes. Eu quero mostrar para vocês aqui algumas questões que são muito importantes, que muitas vezes nos limita. Por exemplo, se nós fizemos muitos cursos, eu me vi nesse lugar fazendo muitos cursos, fiz a formação de psicologia. Quando eu saí dessa formação, senti que eu ainda não estava preparada, fui buscar novos cursos de formação da metodologia que eu seguiria, abordagem, então fiz muitas formações em psicanálise, me aprofundei na análise de data, percorri a psicanálise de diversas formas, fui buscando outras abordagens que fizessem sentido e eu não consegui encontrar. E fui fazendo outros cursos. E teve um momento dessa vida que eu falei: nossa, eu estou muito confusa com tudo isso. E eu acredito que talvez vocês também, de fazer tantos cursos e sentir, mas e agora? Como que eu faço com toda essa bagagem que eu tenho? O que que eu vou entregar para o meu cliente a partir daquilo que ele precisa? O que que ele realmente precisa? Eu vou vender para o meu cliente a metodologia, então a sessão de Teta Healing, a constelação, eu vou vender a psicoterapia, ou eu vou vender uma conexão, algo que eu possa trazer essa metodologia, que eu possa entregar a transformação. Eu sinto que muitos de nós ficamos perdidos nesse caminho de saber o que vamos entregar, de saber como podemos comunicar tudo isso. E essa é uma grande confusão que nos bloqueia e nos impede que os clientes cheguem para nós verdadeiramente, aqueles que querem se trabalhar, que tem a ver com a nossa vibração. E outros, que eu sinto que a partir de todas essas formações, não olhamos para os nossos bloqueios emaranhados, ou já olhamos, mas ainda não chegamos naquele lugar que é verdadeira virada de chave, que eu falo: "Nossa, agora virou a chave", mas que programações, crenças limitantes, muitas vezes nos limita de ter acesso à prosperidade, de ter acesso a uma prática clínica próspera, porque acreditamos muitas vezes, né, no papel do salvador, que vender e cobrar por nosso produto, pelo nosso serviço é algo errado, que não está conectado, principalmente quando é algo mais sutil, que é do divino, então é isso que está sendo dado e ofertado de uma forma divina, por que que nós vamos cobrar sobre isso? Eu encontro e me trabalhei muito com essas crenças limitantes, eh, e sinto que isso é algo que nos atrapalha, que nos bloqueia, né. Eu sinto também que muitas vezes quando estamos na transição de carreira, e pode ser até dentro da psicologia, ou que estamos vindo de outra área, sentimos: "E agora? Qual é esse caminho que eu vou fazer? Eu vou abrir mão de tudo e vou começar algo novo, e se não tiver resultados, esses resultados vão demorar para vir ou eles vão vir com velocidade", né. E isso são bloqueios que vão nos impedindo. O medo
que eu sinto muito profundo dos psicólogos de poderem avançar, de poderem integrar os seus saberes, e isso ser barrado, ser taxado, né, e ter retaliações do CRP ou até de outros profissionais. Faz sentido isso para vocês que eu estou trazendo? Vocês conseguem se identificar dentro dessas crenças, dessas limitações, desses emaranhados? Uhum. Se vocês tiverem dúvidas, podem escrever aqui no chat ou levantar a mão, fazer perguntas que eu vou responder para vocês, daquilo que vocês tiverem de questionamentos ou de sugestões, enfim. E eu sinto também que muitos de nós procrastinamos. Sentimos que já estamos no melhor, já sentimos aquilo que queremos entregar, mas muitas vezes nos bloqueamos e procrastinamos. Não conseguimos avançar, patinamos naquilo que queremos ofertar. Principalmente nessa construção dessa metodologia, o que eu vou comunicar, quem eu quero trabalhar, com quem eu quero trabalhar. Isso nos traz algumas limitações. E apesar de tudo isso, vamos avançando, vamos atendendo com os desafios. Outras vezes atendemos através de sessões únicas ou com planos de atendimento, então pacotes de atendimento, que isso nos distancia dos nossos clientes e nos traz também para o cliente, não nos traz autoridade, nos traz um lugar que é muito desafiador, assim, para o cliente se conectar e entender que é um acompanhamento profundo e de transformação. Quando trazemos a sensibilidade, a espiritualidade na nossa metodologia, nós precisamos aprender a comunicar isso com clareza. Quando não temos essas clarezas daquilo que queremos, então, desse ponto que eu vou partir, para onde eu quero levar o meu cliente, de fazer esse caminho, eu não consigo comunicar e o cliente ele se distancia, ele não consegue chegar até mim. Ele vai, ou ele vem, faz esse pacote de serviços e vai embora, porque ele não entendeu a importância e a profundidade de tudo isso que você está ofertando. Eu sinto que essas limitações, as nossas crenças, muitas vezes ela nos impede de avançar, nos impede de ir para um caminho que tem a ver com a nossa essência, que tem a ver com a nossa verdade, um caminho genuíno. E buscamos muitas vezes outros caminhos. Eu, dentro da minha formação, desse meu percurso, muitas vezes eu quis fazer uma transição de carreira. E eu vou contar isso para vocês, porque eu entendia que aquilo que eu estava fazendo, ele estava me trazendo muito sofrimento, muito desgaste, uma canseira física, mental, emocional, energética. E eu fui buscando novos sentidos. E para isso eu quero trazer para vocês a minha história, para que vocês possam entender todo esse caminho que eu tenho feito para chegar até aqui, que pode ajudá-los também a entender o caminho de vocês. Quando eu falo isso para vocês, eu construí um caminho até aqui, porque de fato, a cada passo que eu fui dando na minha vida, cada escolha que eu fui fazendo, assim como vocês, eu fui mergulhando para esse entendimento, para liberar os bloqueios emaranhados, para que o novo pudesse surgir, para que o novo pudesse se conectar comigo. Eu vou contar aqui um pouco da minha história. Eu nasci numa família espírita. Então essa família espírita, ela sempre me trouxe a conexão com a espiritualidade. Eu sempre senti que eu precisava fazer um caminho, trazer a espiritualidade para minha vida. Ela sempre esteve presente. Meus pais, quando eles casaram, eles foram morar em Alto Paraíso, numa comunidade espírita, e lá eu reencarnei, mas eu não nasci lá por conta da chuva, lá na década de 80 era muito desafiador, então minha mãe voltou para morar em São Paulo, no interior de São Paulo, e depois meu pai voltou para cá. Mas esse caminho sempre me ajudou do espiritismo a despertar
o autoconhecimento, porque eu acredito na construção de uma nova terra através do nosso sentido, da nossa sensibilidade. E principalmente agora, nessa nova era, é o grande chamado para que os terapeutas possam se conectar genuinamente com a sua essência e com a sua verdade. Então, eu sou psicóloga, sou formada já há 20 anos pela Unesp Assis. Nesse caminho na Unesp, o grande diferencial é porque todo o ensino ele é voltado para as práticas integrativas, ele é voltado para a saúde mental. Então, foi lá que eu estudei, fiz a minha formação, e quando eu me formei lá, eu já sabia que eu queria estudar em Campinas, fazer o aprimoramento lá e trabalhar na saúde mental, que na época era referência nacional e era referência, inclusive, internacional. Nós temos a Itália como um grande referencial na saúde mental e Brasil, ele equiparava na época com a Itália em todo esse processo. Má, pode falar. Você levantou a mão? Gi, a tela que a gente está vendo aqui está aparecendo do lado as ferramentas. Acho que só precisava fechar. As ferramentas? Como assim? Estava aparecendo o PDF e aí do ladinho tinha uma coluninha do próprio Adobe, eu acho. Eu estou passando pelo A gente estava vendo a capa só. sua capa. Vocês não viram a mudança? Não, Hum, que estranho, porque eu estou passando dentro do Canva. Deixa eu talvez ver. tivesse para mostrar uma outra, porque estava aparecendo um PDF aqui, não estava aparecendo o Canva. Ó, vamos ver. Agora, Peraí que não apareceu aqui. tá vendo? Agora foi. Agora tá no Foi? Canva. Gi. Aham, tá Ah, ótimo. obrigada, Má. Sim. Muito bom. Eu não tinha visto que você tinha chamado. Agora estamos todas na mesma página. Muito bem. Então, nesse caminho, né, que eu estava falando da saúde mental, então eu escolhi estudar em Campinas, e nisso eu fiz um percurso dentro da saúde mental. Eu me tornei especialista em psicologia da saúde. Eu fui psicóloga no SUS, no Serviço Público de Saúde, nos centros de saúde, no NASF, eu fui psicóloga. Na internação no Cândido Ferreira, fui supervisora clínica institucional nessa época. Eu trabalhei muitos anos nessa construção de políticas públicas, principalmente de práticas integrativas e complementares. Eu trabalhava dentro da secretaria, porque Campinas tinha toda uma organização que a gente trabalhava junto na construção, nos grupos distritais, né? Então, eu fiz, nessa época, muitas formações dentro das práticas integrativas. Então, esse caminho todo eu fui construindo também a docência. Eu dei aula para ensino superior, para cursos da saúde, mas principalmente de psicologia, como docente supervisora. Participei 12 anos de grupos de pesquisa na Unicamp, em saúde pública, saúde mental. Atendi ao longo desses 20 anos mais de 5.000 clientes, porque contando com todo o trabalho que eu já fiz dentro do SUS, e nós atendíamos em grande porcentagem os clientes, e na minha clínica eu tenho um volume muito alto de atendimentos, então eu já tive todo essa experiência com os clientes, né? Teve uma época que eu tentei fazer uma transição de carreira, e nessa época eu fiz formações para ser personal organizer, que hoje me ajuda muito na organização da minha vida, eu gosto muito, mas eu voltei para a saúde e, na verdade, eu fiz essa transição, comecei a dar aulas, e daí, nesse tempo dessa transição, eu comecei a fazer o mestrado em saúde mental, mas eu fui entendendo que não era o que eu queria, esse específico, esse mestrado que eu estava, eu abandonei ele na qualificação, assim, um mês para qualificar, eu abandonei. E daí eu vim para São Paulo e abri um espaço terapêutico para práticas integrativas, para que os terapeutas pudessem ter um espaço amoroso, belo, bonito, assim, confortável,
que todos pudessem sentir acolhidos. E eu materializei esse espaço aqui na Vila Mariana. Foi um espaço muito gostoso, assim, com muitas formações, com muitos terapeutas atendendo. Nós tínhamos lá 5 salas de atendimento, uma sala gigante, assim, para vários cursos. Então, nós tínhamos formações de yoga, aulas para as crianças, formações de Theta Healing, nossa, muitas formações nós tivemos. E daí, com a pandemia em 2020, eu já estava, na verdade, em 2019, eu já estava pensando nessa transformação. Eu passaria a gestão para alguém do espaço para eu poder dedicar somente à construção da minha metodologia, que era o que eu queria, que era integrar os saberes. Mas veio a pandemia e eu comecei já nesse atendimento, já com o campo do sentir, tentando entender o que era isso que chegava para mim. E daí eu fechei o espaço, que eu entendi que não ia ser possível essa transição, ter alguém assumindo seria muito desafiador. E daí eu comecei exclusivamente a dedicar ao atendimento clínico. E daí, ao longo desses 5 anos, eu fui desenvolvendo o campo do sentir, que foi um caminho sólido para essa construção. O ano passado todo eu fui construindo a metodologia didática, que eu contei com a Marília, com alguns outros terapeutas queridos junto comigo para essa construção, que eu trago para vocês. Então, esse campo do sentir, que eu vislumbrei, intencionei, ele está concretizado e ele nos ajuda a avançar e a ocupar o nosso verdadeiro lugar. Então, é isso que eu trago para vocês dessa minha história. Por isso que eu sinto que ela pode nos ajudar genuinamente a nos transformarmos, né? Então, eu quero levar todos vocês para este caminho, mostrar a possibilidade, todas as possibilidades, as virtudes, os dons e talentos, a potencialidade, conectando a prosperidade verdadeira. Porque quando a gente se conecta com os nossos dons e virtudes, nossos talentos, nossas habilidades, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, nós estamos conectados com a verdadeira prosperidade e ela nos chega de uma forma muito genuína, nós nos sentimos prósperos. Aqui essas fotos é de uma apresentação de uma constelação que eu fiz. Eu não lembro quantas pessoas tinham nesse retiro, foi num retiro de negócios, que eu fiz uma constelação para todos que estavam lá. Foi uma constelação coletiva com o tema para ocuparmos o nosso verdadeiro lugar. Então, aqui eu trouxe para vocês dos nossos intentos o quanto que conseguimos realizar genuinamente. Se estamos conectados com a prosperidade dentro e fora de nós, conectados com a nossa natureza mais profunda, tudo se realiza e tudo chega até nós. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem se conectar, sentir isso que eu estou trazendo? Dúvidas? Sim, me conecto bastante com isso, Gisele. Que bom, querida. Eunice, você é psicóloga, terapeuta? Me fale um pouquinho. Sou fisioterapeuta, Fisioterapeuta, muito bom, ótimo, trabalho com a sexualidade e fisioterapia pélvica. muito bom, ótimo. Que interessante, querida. Então vamos seguir. Então, nesse momento dessa transição planetária, nós estamos entrando numa nova era, principalmente, como eu disse, nesse ano de Júpiter. E vamos sentir e vamos vivenciar esse grande chamado para nos conectarmos com a sensibilidade, com a sensitividade, com a espiritualidade em nossa prática clínica. Não importa qual é a área nossa de atuação do nosso trabalho dentro da saúde, dentro desse processo de autoconhecimento. Essa conexão, isso que eu trago para vocês, serve para todos nós que estamos dispostos e disponíveis para essa verdadeira transformação. Então, essa nova era, ela nos convoca a assumir o nosso verdadeiro lugar, integrar todos os aspectos do nosso ser para poder guiar pessoas em sua jornada de autoconhecimento. Não importa como vai ser essa jornada de autoconhecimento. O que importa é que possamos ocupar o nosso verdadeiro lugar. E a partir desse momento que eu ocupo o meu verdadeiro lugar, os meus intentos, o meu direcionamento, ele se manifesta
o meu dom, o meu talento, a minha sabedoria, a minha sensibilidade, ela se manifesta. Porque eu estou alinhada com o meu puro intento, com o meu coração. Então, eu quero trazer para vocês os 5 passos para que possamos gerar resultados prósperos e financeiros para a nossa vida e para a vida dos nossos clientes. Mas agora, principalmente, eu vou falar sobre o nosso trabalho, aquilo que nós podemos genuinamente transformar e construir e ressignificar. Então, o primeiro passo, prosperidade como reflexo de alinhamento interno. Então, o que que isso significa? Quando estamos alinhados internamente com o nosso puro intento, o que isso significa? Quando estamos alinhados com o nosso propósito de vida. Os clientes, eles vão se conectar conosco porque eles sentirão a nossa vibração daquilo que estamos dispostos a fazer e realizar. Porque aqueles que nos chegam, eles chegam por alguma razão. Ou eles vão chegar, por exemplo, se eu coloco um valor muito abaixo do meu atendimento, eu vou atrair pessoas muito escassas que não valoram o meu trabalho. E eu vou ter uma perda energética gigantesca, porque o equilíbrio entre dar e receber, ele estará totalmente em desequilíbrio. E eu estou ofertando, na verdade, mais escassez para mim e para o cliente do que a possibilidade da transformação. Então, quando eu tenho a conexão com o meu propósito, o terapeuta ele vai atuar a partir da sua essência e dos seus valores. Ele vai atrair clientes e pacientes alinhados com a sua abordagem. Então, isso cria um ciclo de trocas mais satisfatórias, tanto emocional quanto financeira. Então, eu preciso ter clareza do meu propósito, do que eu quero para a minha vida, do que eu quero para o meu trabalho enquanto servir. Se eu não tenho esse propósito muito bem alinhado, daquilo que eu quero servir, porque eu posso, a minha escolha profissional, por exemplo, de ser psicólogo ou terapeuta, profissional da saúde, já tem a ver com o meu propósito, mas dentro disso, o que de fato e verdadeiramente eu quero ajudar a transformar? O que dentro de mim, o meu coração me leva a trabalhar. Eu preciso me conectar com essa vibração do meu coração, o que o meu coração está pedindo. Porque se eu ainda não sei, perante todas as formações que eu fiz, todos os cursos que foram feitos, toda a minha história, tem um grande caos interno. Se eu não tenho clareza do propósito do meu coração, eu não consigo definir quais são esses passos dessa jornada que vai me conectar com os clientes certos, com os clientes que têm a ver com a minha vibração. Então, eu preciso saber e alinhar a minha vibração. Então, saber o que eu estou verdadeiramente vibrando ou o que eu quero verdadeiramente transmitir através da minha comunicação para que esses clientes cheguem através daquilo que eu estou propondo a ofertar para eles. Qual é esse caminho que eu estou propondo que eles façam, que eu vou guiá-los? Confiança e diferenciação. Então, incorporar sensibilidade e espiritualidade na prática clínica diferencia o terapeuta no mercado, atraindo um público que busca algo além do convencional, ancorar o seu lugar no mundo com autenticidade. Quando eu estou trazendo isso para vocês, e eu digo para vocês que é a nova era, e é um grande momento de fazermos isso, é porque existem o quê? Os psicólogos, que como eu, fazem ou fizeram a prática clínica tradicional, mas que já sentem que tem um novo caminho e que precisam fazer algo novo. Então, a conexão com a espiritualidade, a sensibilidade é esse grande diferencial. As pessoas, principalmente este ano, estão em busca de algo genuíno, autêntico, mas que conecta com a sensibilidade e com a espiritualidade, que conecta com o coração. Estamos cansados e esgotados de vivenciar o mental,
de viver esse aprisionamento do mental com quadros de ansiedade, de depressão, com quadros que nos tiram do nosso verdadeiro lugar, com emaranhados que nos trazem muito medo. A nossa realidade, se a gente se conecta com tudo isso que está acontecendo externamente, na política, na realidade mundial, nos dá muito medo. E qual é o lugar que vamos buscar quando temos medo? É para lugares que têm a ver com a rigidez. E o que nós precisamos propor é um novo caminho para a construção de um novo mundo, através do autoconhecimento, através da conexão com a sensibilidade e com a espiritualidade. Quando trazemos isso para a nossa comunicação, ofertando um acompanhamento para o nosso cliente, que não é um pacote de atendimentos, esse cliente ele vai se conectar com você. Assim como eu também busco terapeutas que possam me auxiliar no meu processo de autoconhecimento, mas eu busco essa vibração verdadeira, que possa me conectar nessa minha história, que vai me ajudar a liberar quais são esses bloqueios mais profundos. E é isso que os nossos clientes, que o ser humano está em busca esse ano. Quanto mais pudermos alinhar a nossa comunicação, o nosso fazer, conectar com o nosso coração, a sensibilidade, a espiritualidade, nos permitindo, sentindo-nos merecedores, nos sentindo autorizados. Conectar com a coragem, com a nossa força interior para fazer esse caminho, nós vamos ancorar nosso verdadeiro lugar no mundo, a nossa essência. Os clientes vão se conectar porque eles vão sentir a verdade daquilo que podemos transformar com eles. É esse caminho que nós precisamos fazer verdadeiramente. Faz sentido isso para vocês, esse primeiro passo que eu trago? Fica a dúvida? Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem fazer alguma colocação. Não. Como eu não estou vendo todas aqui, podem abrir assim e já falar que daí eu escuto. Aqui eu só estou vendo a minha fotinho para não atrapalhar o texto. O passo 2, a construção de autoridade e confiança. Então, quando a gente integra técnicas sutis, então essas técnicas sutis, eu quero dizer, nós temos, por exemplo, o psicólogo, uma metodologia que é a abordagem base da sua formação, então a psicanálise, a analítica, a sistêmica, enfim, qual é a sua abordagem? E para os terapeutas, todas as formações que foram feitas. E daí, complementando para os psicólogos, outros cursos que foram fazendo, que fizemos. Nós podemos conectar e integrar essas práticas sutis que têm a ver com a meditação, com a leitura do campo, com práticas de escuta profunda, com a física quântica, com essa sabedoria do campo, e isso que eu vou trazer para vocês do campo do sentir, nós vamos oferecer resultados que são perceptíveis ao cliente. Muitas vezes ele vai sentir a transformação na hora, de um bloqueio ou um emaranhado ou uma questão que ele vem carregando há muito tempo. Então ele faz uma constelação ou ele faz um movimento com você e aquilo se transformou verdadeiramente. Eu lembro a primeira vez que eu fiz, eu acho que foi uma sessão de Theta Healing, e eu senti que mudou no meu campo, mudou aquilo que eu sentia, ele se transformou. Eu falei, nossa, é isso que eu quero. E eu sinto isso no meu caminho e eu sinto que o cliente ele fala para mim assim, mudou, algo mudou agora. E daí mudou para sempre, aquilo não vai voltar mais. Quando a consciência, eu sinto que essa mudança tem a ver com a consciência, todos os aspectos do nosso ser e todos os nossos corpos se transformam naquele instante. Então é como se a gente pudesse dar um salto no nosso processo de autoconhecimento. Então, o que que a gente vai oferecer? Resultados perceptíveis que geram confiança, fidelização e indicações orgânicas. Porque, assim, aquele cliente que passou conosco, sentiu a nossa vibração e ele sentiu que verdadeiramente ele se transformou, ele vai indicar outras pessoas para passar conosco. Outras pessoas vão chegar através dessa forma orgânica. Então, algo
que também faz parte dessa construção de autoridade, é a construção da sua metodologia única, através da integração dos seus saberes, sentindo com profundidade o campo do seu cliente, que gera conexão e verdadeira transformação. Então é isso, é a construção da sua metodologia com a integração dos seus saberes. Que ferramentas são essas que você vai utilizar a partir desse momento que você acessa o campo dele? E com isso, o seu cliente vai ter resultados muito prósperos e você também, porque a verdadeira transformação está chegando para os dois. E compartilhar, daí é algo que nós podemos trazer para a nossa comunicação, os casos reais das verdadeiras transformações, os casos de sucesso, a partir dessa abordagem mais sensível, né? Quando a gente faz isso através de uma comunicação genuína e não de um marketing ostensivo, da ostentação, como diz a minha mentora de negócios, é, mas um marketing que tem conexão com a alma, que tem a ver com a conexão com o nosso coração, a gente pode trazer isso para a comunicação, outros clientes vão se conectar conosco. Falar verdadeiramente o que eu sinto que a nossa comunicação precisa ser imbuída da nossa vibração. E essa vibração precisa despertar a vibração do nosso cliente. Precisamos trazer isso para a comunicação nossa nas redes sociais e encontrar qual é esse meio nosso de comunicação. Se é pelo Instagram, se é pelo YouTube, pelos sites, de uma forma orgânica, com indicações, enfim. Cada um vai construindo o seu caminho para esta comunicação, sabendo que a conexão com a vibração da nossa essência é o mais importante. O passo 3, valorizar o nosso próprio trabalho. Então, a sensibilidade como um ativo. Então, muitos terapeutas têm dificuldade em precificar o seu serviço, que foi isso que eu falei lá no começo. Colocam valores que desvalorizam o seu trabalho, com medo de não vender, com medo do cliente não comprar. Quando a gente conecta a sensibilidade e a espiritualidade, quando a gente conecta toda a nossa sabedoria, todo o nosso caminho, tudo aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos agregando valor e resultados concretos. E quando a gente faz isso, nós podemos ajustar o nosso preço. Ajustar para um preço, para um valor que podemos cobrar da nossa sessão, que seja justo, dentro daquilo que vai fazer gerar o nosso dinheiro, o nosso faturamento mensal dentro daquilo que precisamos. Então, esse valor ele precisa ser ajustado dentro das nossas necessidades reais. Um cálculo que eu faço é qual é o valor necessário mensal para tudo que eu preciso, tanto para o meu negócio quanto para mim. Dentro disso, eu sei qual é o valor que eu preciso para a minha sessão. Isso torna fácil uma forma mais prática de podermos precificar o nosso valor. Eu fiz algumas alterações, principalmente quando eu comecei a trazer a comunicação do campo do sentir, e eu sinto que hoje, quando eu cobrava um valor inferior, o desgaste energético que eu tinha, ele era infinito. Eu acabava o meu dia extremamente fadigada, muito densa, e uma sobrecarga no pós-atendimento de muita demanda vibracional, de conexão de ganchos psíquicos com os clientes que eu atendia. Quando eu fiz a virada do atendimento, explicando o porquê, eu perdi muitos clientes. Porém, os clientes que vieram e os clientes que ficaram, eles tinham a ver com a minha vibração, com essa entrega, e entenderam o porquê dessa necessidade, desse ajuste, e tudo ficou em equilíbrio. E ao final do atendimento, ao final do meu dia, eu não sinto a sobrecarga. Pode ser que algum atendimento foi mais desafiador, mas daí é um processo que eu faço comigo de liberar, mas eu não fico mais sobrecarregada como eu ficava antes. É totalmente diferente. Isso eu posso garantir para vocês essa mudança. E daí o que acaba acontecendo? Vocês atendem menos e faturam mais. Então, o preço justo, ele precisa ser
ser colocado em equilíbrio entre o dar e receber. Reforça que a prosperidade financeira não é incompatível com a prática terapêutica, pelo contrário, é um reflexo de entrega consistente alinhada com o propósito. A gente precisa trazer isso para a nossa comunicação. Por que que o meu valor é esse? Porque aquilo que eu estou entregando de prosperidade, de sensibilidade, de transformação é muito profundo. E muitas vezes esse cliente ele vai encurtar esse processo dele para essa verdadeira transformação. E algo que é importante quando eu trago tudo isso são as crenças limitantes nossas programações que não estão nos permitindo fazer essas mudanças. Então a gente precisa trabalhar as nossas crenças limitantes de escassez, de não poder cobrar por um trabalho sensível, do papel do salvador e de infinitas outras crenças que podemos aprofundar no nosso próprio processo de autoconhecimento. Quando a gente vai destravando tudo isso, esses bloqueios, a facilidade de cobrar e valorizar o nosso trabalho, ela é muito profunda. Faz sentido isso para vocês até aqui, esses 3 passos? Ficam dúvidas? Vocês gostariam de falar algo? Posso seguir? Sim? O passo 4, atração de um público alinhado. Quando a gente traz essa metodologia, a integração da sensibilidade e da espiritualidade no nosso trabalho, nós vamos atender um nicho específico. Nós vamos sair da multidão e vamos nos destacar e vamos atrair os pacientes, os clientes que estão dispostos a investir nesse tipo de serviço, daquilo que oferecemos, com algo único. Então, nós precisamos entender que quando fazemos todas essas integrações, quando investimos todo esse trabalho no nosso autoconhecimento, na integração de saberes, na sensibilidade, na espiritualidade, nós estamos entregando algo que tem um grande diferencial e uma grande transformação para os nossos clientes, para os pacientes que chegam. Então, a gente vai conectar a gente não vai mais conectar com a grande massa, porque não são esses clientes que a gente quer transformar nesse momento. A gente pode até pensar em produtos que vão atingir essa grande massa para elevar a consciência desses clientes. Mas os clientes de acompanhamento terapêutico serão os clientes que estão dispostos a investir nesse trabalho, dessa transformação profunda. Trazer para a nossa comunicação uma abordagem mais autêntica, uma comunicação mais autêntica. A gente precisa mostrar nas redes sociais, em qualquer canal que nós temos, essa explicação, a nossa crença, a nossa valoração, para comunicar o valor do nosso trabalho. Então, a gente alinha a nossa comunicação com o nicho que a gente quer chegar. Então, a gente não vai falar mais com qualquer pessoa. Nós vamos falar com as pessoas que verdadeiramente querem se transformar, que estão dispostas e acreditam nesse trabalho. E vou dizer para vocês, eu estou atendendo hoje muitos engenheiros. É algo muito fantástico isso. De pensar que engenheiros, por que que engenheiros estão buscando a conexão com a espiritualidade, com um lugar mais sensível e sutil? Eles são extremamente mentais. E é muito interessante como eu consigo trazer para a comunicação e explicar para eles algo que faz sentido quando eles sentem e eu explico, eu sinto o campo deles, eu sinto aquilo que está acontecendo, eles se conectam, eles falam: olha, eu não sei, eu não entendo muito bem, mas fez sentido, não sei como. Mentalmente eu não sei te explicar, mas eu quero fazer. E é interessante porque eles vão se transformando e a partir desse momento eles vão pedindo tudo aquilo que eu posso ofertar. Então, a mesa que eu faço, eles me mandam mensagem, me colocam em radiestesia, tem algo que você possa fazer. E é muito interessante isso. Porque eles não sabem muito bem, apesar de eu mostrar, explicar, eu tento explicar de uma maneira mais racional para entender disponibilizo materiais, artigos científicos,
Mas não é isso que conectou a eles. Conectou foi a vibração. Quando eles sentiram a minha vibração, que eu pude sentir a vibração deles, eles se conectaram. E isso tem uma verdadeira transformação. E o quinto passo, a prosperidade sustentável, que é mais do que o dinheiro. Então, é isso que eu estava falando para vocês, o fluxo de dinheiro equilibrado. Quando o terapeuta recebe financeiramente pelo seu trabalho, ele mantém o equilíbrio entre o dar e receber, evitando desgastes e burnout. Eu preciso estar em equilíbrio entre o dar e receber. E quando eu estou me doando energeticamente, vibracionalmente, porque eu estou conectada com a sensibilidade, não mais só com o cognitivo, porque antes, se eu só estou entregando o meu cognitivo, eu posso cobrar, por exemplo, pela minha experiência, por tudo aquilo que eu aprendi. Mas quando eu estou agregando a sensibilidade, a espiritualidade, eu estou trazendo mais aspectos de doação do meu ser. Na minha crença, para mim, não consigo separar uma coisa da outra hoje. Né? Quando eu estou entregando tudo. E lá atrás eu entregava tudo. Mas o que acontecia? Eu ficava extremamente desgastada. Porque eu estava entregando já tudo isso. Mas eu não recebia por tudo isso. Quando eu alinhei a minha cobrança, né, o meu valor, aquilo que eu trago para os meus clientes, eu saí desse lugar de desgaste e burnout. Eu entrei em equilíbrio entre o dar e receber, e nós precisamos estar em equilíbrio entre esse dar e receber. Entender todo esse caminho que fizemos, todo o investimento que já fizemos, entender toda a nossa entrega através dos nossos dons e talentos, das nossas habilidades, através da sensitividade, da sensibilidade, da espiritualidade. E uma coisa que eu trago para vocês que eu falei, não vendam pacotes de serviço. Não vendam pacotes de serviço. Isso desvaloriza o trabalho de vocês. Crie a sua própria metodologia e venda um programa de acompanhamento ou uma mentoria. Vocês podem vender até o ciclo, mas vendam o acompanhamento como um todo. Vendam toda a transformação que esse cliente vai receber. Quando a gente vende pacotes, aquele cliente faz 5 pacotes, ele entende que é como se fosse bônus, que ele vai riscando daquilo que ele já foi adquirindo. Faz sentido isso para vocês? Sobre pacotes e essa diferença de vender a nossa metodologia, a transformação? Vocês querem fazer perguntas sobre isso? Porque eu acredito que tenham terapeutas de diversas especialidades aqui. Se vocês quiserem, podem fazer perguntas. Gia, eu tenho uma pergunta. Diga. Como que você geralmente diferencia a pessoa que está pronta para o acompanhamento terapêutico da pessoa, por exemplo, que talvez nesse momento seja melhor fazer um protocolo que não é o acompanhamento? Mas Porque eu não sinto. fiz um protocolo. Assim, tem clientes que me procuram e falam, não, eu só quero fazer 4 sessões, porque eu só quero trabalhar isso. Às vezes eu até vendo isso, falo que ok, porque de fato a pessoa só quer trabalhar aquilo que ela tem muito claro para ela. Mas dificilmente eu nunca senti no campo alguém que não precisa de um acompanhamento terapêutico. Ah, sim, isso faz muito sentido. Mas o que já aconteceu comigo, assim, já aconteceu com alguns clientes. Parece a gente está indo bem, ele está progredindo, está se permitindo, experienciando coisas novas, colocando coisas em práticas, e aí do nada, entre aspas, acho que no momento que a gente vai se aprofundar um pouco mais, parece que a pessoa saiu um pouco fugida, assim, sabe? Ai, não, eu vou parar, beijo, tchau. Aí eu não sei se essa pessoa talvez fosse melhor um protocolo, sabe? Mas enfim, Posso sentir no seu campo o que isso significa? claro, com certeza. Então, queridas, eu vou fazer uma. Deixa eu fechar aqui. Eu vou fazer com a Marília. É, Tá bom, Eunice, tudo bem, depois você assiste, querida. Não tem problema. Eu vou fazer aqui um mergulho, vou acessar o campo da Marília através do campo do sentir, para
entender o que é isso que você está trazendo, que talvez esses clientes eles saiam ou tragam isso para você. Do nada eles falam que não querem mais ficar, é isso? Isso já Traz aconteceu. alguma justificativa? Plausível não, Gi, assim, alguma coisa. Tem cliente que já saiu porque estava com medo de perder o emprego. Tem algumas justificativas assim que a pessoa. Tá, Mas tem cliente que sai um pouco fugida, assim, essa é a palavra fugido. mesmo. Tá, É, deixa eu sentir aqui. Então, como eu faço para sentir o campo do sentir? Eu coloco sempre duas pedrinhas aqui, uma que é para cliente, outra para a questão em si. E é isso na minha metodologia, na mentoria que eu ensino. Então, eu vou sentir o campo da Marília. Eu sinto que tem um momento que o cliente ele fica com medo disso que ele está acessando. E ele fica com medo se você vai dar conta disso que ele está acessando. Talvez trabalhar em você a sua segurança profissional, assim, né, terapêutica, com profundidade, entender qual é esse medo mais profundo que o seu cliente está percebendo nesse momento que seria uma virada de chave para ele. Eu sinto no seu campo que tem a ver assim, o cliente ele vem e no momento que ele começa a se aprofundar, que é como se você estivesse aprofundando mais no inconsciente, acessando camadas mais profundas dele, talvez tenha um medo seu muito inconsciente desse processo, dessa conexão, se você vai dar conta, disso que está surgindo, e ele capta isso e ele fica com medo de se aprofundar. Isso que me vem aqui no campo. Mas ao mesmo tempo é como se ele sentisse que você recua um pouco nesse momento desse medo. E ele sente com muito medo desse próximo passo que seria uma virada. Faz sentido isso para você? faz. Quando você trouxe aqui, já acho que era o passo 2, né? Sim, Aqui. Eu senti assim, me veio uma coisinha do tipo, eu sinto que eu preciso trabalhar isso que você trouxe da construção da autoridade, da confiança, que tem muito a ver com isso, né? Que sim, você que você leu agora. sim. Deixa eu só ligar aqui. Peraí, quero ligar o ventilador. Tem a ver sim, Má, com isso que você trouxe. Se você quiser, em algum momento, a gente pode aprofundar, fazer uma Uhum. constelação. E daí é isso. Eu identifiquei na Marília qual seria um bloqueio que está trazendo esse distanciamento. E quando eu falo para ela, faz sentido, e ela traz aquilo que me conectou, e daí tem uma possibilidade dessa transformação. Eu sinto da gente não fazer aqui, porque precisaria de um aprofundamento maior, mas nós podemos fazer, olhar para isso e transformar, né? Para que verdadeiramente olhar para esse medo mais profundo e esse medo possa se transformar e você saber que você tem recursos técnicos, teóricos, de dons e talentos para aprofundar. E quando você sente que você pode, que você é capaz, em vez do seu cliente recuar, você continua. Quando ele recua, você se mantém. E quando você se mantém e mostra a continência, o seu cliente volta. Então ele vem e se aproxima. Então eu sinto que é esse trabalho de você desenvolver internamente, mas olhar para esse bloqueio interno que está afastando ou distanciando o cliente nesse momento que ele para sair desse ciclo, né? É um ciclo repetitivo. Sim, com certeza. E é uma riqueza, assim, poder acessar isso de, com essa profundidade, porque imagina, assim, sem o campo do sentir, quanto tempo eu ia ficar aqui, né, sem me trabalhar nesse ponto e ao mesmo tempo
enfrentando desafios maiores, assim, com alguns tipos de clientes, né? Sim. Não é que você não dá conta, você só tem medo de não dar Ah, conta. E quando sim, nós temos esse medo de não dar conta, nós já temos a solução dentro de nós. Essa solução já está dentro de você e você dá conta. Só precisa liberar esse medo profundo que tem a ver com esse ser terapeuta, né? De você poder ocupar o seu lugar, assumir o seu lugar. E isso vai se transformar, né? obrigada, Gi. Imagina. Eu vou voltar lá para a gente poder continuar. Então, como que a gente pode incorporar todos esses passos, né, na nossa prática clínica? A gente precisa estruturar um atendimento premium. O que seria isso? É criar este diferencial, é criar este acompanhamento, essa metodologia que cria e gera conexão com o cliente, para que ele entenda e ele saiba e ele sinta todo esse poder de transformação. E aí, quando a gente estrutura esse atendimento, é todo esse melhor que a gente pode entregar, é a nossa metodologia. Quando a gente tem essa metodologia, que é essa conexão, a integração com todos esses saberes, os nossos dons e talentos, a nossa sensibilidade, nós vamos utilizar de diversos recursos, de recursos que já fazem parte do nosso ser. Por exemplo, a Marília. A Marília, ela consagra o cacau. Ela pode trazer isso como formas de cura desse coração ferido, deste cliente, de propiciar ou individualmente num mergulho para esse cliente e daí cobrar por esse valor um processo muito profundo de cura através da cerimônia do cacau, da consagração do cacau, trabalhando aquilo que vem com o cliente, liberando e transformando. Um mergulho muito profundo, pode ser um atendimento único que ela faz ou um processo de acompanhamento que ela vai colocando isso em alguns momentos. Isso traz muita conexão, traz autenticidade para a comunicação. Precificar com confiança o valor de seus serviços, considerando o impacto e a profundidade da abordagem. Quanto maior, nossa, eu fiquei gaga agora. Quanto maior a transformação, a maior profundidade dessa transformação, esse impacto, maior vai ser esse valor. Então, nós precisamos agregar, sim, um valor a essa transformação. Criar uma comunicação de impacto. A importância de mostrar a conexão entre sensibilidades e os resultados na comunicação. Mostrar esses resultados, o impacto que ele traz na comunicação, não só com os nossos clientes, mas também nas redes sociais, fazendo grupos e aulas que vocês podem dar para os clientes, pequenos grupos que vocês possam fazer, que despertam esse interesse, que as pessoas possam sentir a sua vibração, talvez uma roda de meditação, uma roda de leitura energética do campo, enfim, formas, dependendo da formação de cada um, que vocês podem fazer. Fica dúvidas aqui de como que podemos incorporar esses passos de uma forma prática, né? Então, é desenvolver essa metodologia, ter esse atendimento que é prêmio, que a pessoa sabe o verdadeiro valor, o cliente sabe por que que ela está pagando e ela quer pagar por isso. Então, precificar com valor e com confiança, porque você sabe que você vai conectar com o cliente certo. Então, essa comunicação, ela precisa estar alinhada em todo o seu ser e criar uma comunicação de impacto que chegue cada vez mais e mais pessoas aquilo que você fala, mas através da sua vibração. E daí, qual é a importância de alinhar a sensibilidade, a espiritualidade e a técnica no atendimento? Então, agora a gente vai olhar para essa importância, a importância mais profunda do porquê que nós vamos alinhar tudo isso no nosso fazer, né?
no nosso trabalho clínico. Não importa qual é a área que nós atendemos, não importa aquilo que estamos fazendo, se é fisioterapia, se é a medicina, qual é a área desse saber, a psicologia, porque o campo do sentir, a integração desses saberes, da sensibilidade e da espiritualidade, ela se dá em todas as áreas da nossa vida. Ela não se dá somente na prática terapêutica, no atendimento. Enfim, isso que eu estou trazendo para vocês são formas de atendimentos. Aqui, principalmente, eu falei do autoconhecimento, mas para o profissional, por exemplo, que vem da fisioterapia, ele também pode desenvolver uma forma de acompanhamento que vai trazer a transformação. Não é um pacote, é um processo de transformação, com começo, meio e fim. O pacote, para mim, ele tira o começo, meio e fim. Um pacote de 5 sessões. Eu só sei que vai acabar porque acabou o pacote, mas não porque acabou a minha transformação. Quando eu proponho um processo de transformação, por exemplo, a minha comunicação é um acompanhamento terapêutico de 6 meses a 1 ano, com sessões semanais ou quinzenais, de 1 hora, que eu vou entregar todo o melhor através desse processo profundo de transformação. Então, coloca isso para o seu cliente. Qual é essa verdadeira transformação? Qual é essa metodologia que você segue, que você vai entregar? Nisso você está agregando o seu valor. Nisso você está trazendo para o seu cliente o que verdadeiramente você transforma. Então, não fica mais em pacotes. Para mim, o difícil do pacote é isso, a gente não está entregando a transformação, a gente está entregando sessões. E sessões, para mim, elas não transformam. Sessões assim, porque não tem o envolvimento, não tem o comprometimento. Tem mudanças, mas não tem a verdadeira transformação, que é isso, né? Eu verdadeiramente poder aprofundar. Essa leitura que eu fiz com a Marília hoje, só para dizer para quem está nos assistindo, a Marília, ela esteve comigo ano passado na construção da metodologia didática. Ela foi junto com outros terapeutas me trazendo as necessidades didáticas do que eu precisaria trazer do campo do sentir. E a Marília, ela fez acompanhamento comigo durante muito tempo. E ela é terapeuta. Então, quando eu acesso o campo dela, eu poderia acessar de qualquer pessoa e isso me traz uma informação. Quando eu acesso o campo de alguém que está em acompanhamento, essa possibilidade dessa transformação, ela tem uma conexão, ela tem uma história, e a gente consegue desmembrar e aprofundar essa transformação com muito mais profundidade. Então, quando a gente só faz um pacote, a gente não consegue ter isso, toda essa profundidade. Você pode ser um processo de transformação de 5 sessões, mas teve começo, meio e fim. Você teve todo uma narrativa, uma construção dessa transformação. Essa que é a diferença. Fica claro para vocês o que eu estou trazendo da diferença? Por isso que eu bato muito em cima dessa tecla, assim. É um processo de transformação e a sessão única, ela tem começo, meio e fim. Então, aquele cliente fez essa sessão, fez uma constelação, fez algo específico, ele se transformou e ele vai seguir no próprio processo dele, não depende de mim. Mas isso é importante a gente trazer que começo, meio e fim do acompanhamento. Por exemplo, oi, Fernanda, que bom, querida. Se você quiser fazer perguntas, pode abrir o microfone ou escrever, que eu vou respondendo para vocês. Por exemplo, a Eunice que estava aqui, né? Ela é fisioterapeuta. Ela pode utilizar esse acesso ao campo do sentir para desenvolver uma metodologia, entender o que esse cliente precisa, quais são as necessidades dele, da estrutura, do funcionamento, até psíquica e emocional, que está interferindo e que vai poder atuar através da sua própria técnica, desenvolvendo a sua metodologia de acompanhamento. Quando eu falo isso, eu estou dizendo sempre de uma maneira muito responsável e ética a construção dessa metodologia. A construção da metodologia é a nossa maneira única de atender. Isso não está infringindo o CRP, não está infringindo nenhuma norma, e a gente não está alterando nenhuma metodologia, nenhuma abordagem daquilo que já fazemos.
É só a gente não falar que isso que estamos fazendo, por exemplo, é o Theta Healing. Se eu já conectei outras sabedorias, outros conhecimentos na metodologia. Então, não é. Então, eu estou, na verdade, vendendo a minha metodologia, que é a minha forma única de atendimento. Consegue entender essa diferença? Então, isso é importante para que a gente traga, né, para a nossa comunicação. Quando podemos integrar e conectar a sensibilidade e espiritualidade no nosso trabalho, alinhamos o nosso ser à natureza mais profunda. Aprendemos a sentir em vez de interpretar, a acolher em vez de julgar. Podemos olhar de dentro para fora nossos clientes. É como fazer um mergulho em alto mar, porém sentindo tudo o que o seu cliente sente, empaticamente. Será o aprendizado de sentir com ele e não para ele. Então, isso que eu estou trazendo é algo muito importante, que a conexão com a nossa sensibilidade é a conexão com a natureza mais profunda dentro e fora de nós. Nós nos desconectamos da natureza e precisamos nos reconectar. Quando a natureza ela é ativada dentro de nós, o sentir, a espiritualidade, ela se torna natural. O nosso atendimento se torna natural. Nós conseguimos aprofundar com o nosso cliente como se fosse um mergulho dentro dele, porque a nossa natureza começa a despertar a natureza dele. E esse mergulho ele fica muito profundo dentro daquilo que estamos trabalhando. Na prática clínica, o que iremos desenvolver é a nossa sensitividade, o direcionamento da sensibilidade com identificação do que acessamos neste campo, como também o desenvolvimento da nossa continência, assertividade, a capacidade de observação do fenômeno sem interpretação. É tudo isso de maneira ética e responsável e respeitosa, né? Então, quando na prática clínica nós trazemos a sensitividade, a espiritualidade, a sensibilidade, nós vamos desenvolver no nosso fazer essa capacidade da continência, da assertividade, daquilo que vamos trazer para o nosso cliente com muito mais precisão, porque estamos acessando o seu campo e não só através de uma interpretação, porque nós estamos observando fenomenologicamente o que está acontecendo. E com isso conseguimos fazer todo o trabalho de mergulho e de transformação através da nossa sabedoria. Quando permitimos que tudo que somos, a nossa essência se manifeste, conectamos nosso saber técnico e teórico com a sabedoria do campo e de nossa alma. O acompanhamento terapêutico ganhará um salto quantitativo. Nós deixamos de fazer atendimentos que não levam o nosso cliente à verdadeira transformação. Porque daí, genuinamente, nós estamos conectando com aquilo que precisa ser transformado. Os terapeutas deixam de atender com pacotes de sessões e passam a desenvolver o acompanhamento terapêutico profundo. Os psicólogos integram seus saberes em sua prática, aprofundando ainda mais o processo terapêutico. Então, os terapeutas vão desenvolver essa metodologia, esta linha de acompanhamento, que o psicólogo muitas vezes ele já tem, porque ele aprende a fazer a psicoterapia. E o terapeuta, ele vai aprender a fazer isso conectando com as suas sabedorias, com o seu conhecimento. E o psicólogo vai aprender a conectar nesse caminho que ele já faz. É como se fosse aquilo que os psicólogos já sabem, vão ensinar para os terapeutas, e aquilo que os terapeutas sabem, vão ensinar para os psicólogos, mas através de uma única conexão que é o campo do sentir, que é essa grande transformação que trazemos para a nossa vida, essa possibilidade de construir, essa construção dessa metodologia, ela é possível, e eu acredito somente é possível pelo campo do sentir, porque nós acessamos aquilo que é necessário dentro do nosso campo, o que a nossa alma está pedindo e nos direcionando para aquilo que aconteça, dentro do nosso propósito, da nossa verdade, para assumirmos o nosso verdadeiro lugar.
Quando incorporamos o conceito, integramos a nossa espiritualidade, tudo se torna natural. A nossa comunhão com o campo sagrado, com a fonte, é a conexão com a espiritualidade. E você aprenderá a escutar a voz do seu coração e não somente a da sua mente. Entenderá que existem diversos canais de conexão para cuidar do seu cliente, que não é somente a intuição ou cognitivo. Estamos a serviço, nosso corpo, espírito e coração está a serviço daquele trabalho. Quando eu trago isso para vocês, eu estou dizendo que a espiritualidade que se manifesta é a conexão com a fonte, com o sagrado. E o sagrado, para todos nós, pode ser diferente e único essa experiência. Mas, para mim, a conexão com a espiritualidade é a conexão com a natureza. É aquilo que é mais natural dentro e fora de nós. A espiritualidade, ela já se manifesta. Quando nós olhamos, por exemplo, para todos os conhecimentos, por exemplo, a Umbanda, né? Os orixás. Os orixás é a pura conexão com a natureza. Ele está trazendo a força da natureza representada por arquétipos, que são os orixás, que nos trazem essas representações. E quando a gente se conecta com esses arquétipos, a nossa realidade se transforma, a realidade do nosso cliente se transforma. E quando nós conseguimos, com essa sabedoria, integrar essa transformação, é de grande potência toda a transformação, tanto a nossa como do cliente, porque ele vai se transformar profundamente com todos esses recursos. A nossa sensibilidade, sentindo a necessidade deste campo, utilizando a espiritualidade, todos os nossos conhecimentos, sabedoria para essa transformação. A física quântica nos traz essa possibilidade. Jung, ele já nos trazia a conexão com a espiritualidade. E hoje, neste ano que iniciamos, essa transição planetária que estamos vivenciando, se torna urgente o despertar para a espiritualidade. E isso não quer dizer que é religião, que vamos ensinar religião, não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com algo mais profundo, que é a conexão com o nosso coração, que é a conexão com a fonte, com o sagrado. Nós perdemos ou nos distanciamos do sagrado e precisamos nos reconectar. Quando falamos da nossa fé, eu sinto que muitos de nós, e eu digo até eu, já precisei trabalhar muito a fé inabalável, a confiança que tudo vai dar certo, que nada vai esmorecer. E isso é fundamental para o nosso trabalho. A Fernanda traz que ela trabalha com o Reiki ajuda muito nesse sentido. Isso, Fernanda, o Reiki nos ajuda a sentir, doar, curar, né? Ajudar a transmutar, é muito importante mesmo. E é muito profundo tudo isso, né, que nós estamos trazendo. Eu sinto que esse trabalho que estamos fazendo hoje é de muita transformação, para todos aqueles que estão abertos para vivenciar o novo, para vivenciar toda essa expansão. Alguém tem alguma pergunta ou gostaria de falar algo? Fiquem à vontade, se vocês quiserem comentar. Vocês, quando eu trago tudo isso para vocês, que insights que vocês têm, ou conexão com a experiência de vocês, vocês conseguem fazer, ou já pensar em caminhos ou soluções dentro desses passos que eu trouxe para vocês, na transformação mesmo da comunicação, da prosperidade, dos resultados? Quando você fala de vibração, é um lugar, assim, na comunicação que faz muito sentido para mim. E é um lugar que me deixa esperançosa, é um lugar
num lugar de motivação, num lugar de esperar, porque eu já tentei fazer comunicações de várias formas possíveis, com os recursos que eu tinha, né, até então e os que eu tenho até agora, e que eu ainda sou uma empresa, né, então eu faço todas as partes, e desde a venda, da comunicação até o atendimento. E tem uma dessas comunicações, assim, digamos, prontas, ela efetivamente funcionou e me trouxe essa estabilidade, que esse caminho, a estabilidade que eu quero. E quando eu vejo os passos, assim, que você estruturou e que você trouxe, isso me dá uma sensação de estrutura mesmo, assim, de existe um caminho, esse caminho faz sentido, esse caminho ele começa mesmo de dentro para fora. Eu já me trabalhei bastante, já fiz um tanto de coisas, mas eu quero mais da vida, então eu preciso me trabalhar um pouco mais também. E eu me sinto assim muito feliz, muito privilegiada de estar aqui, de acessar tudo isso. Eu olhei, a gente começou, né? E aí eu olhei e falei, gente, passou já mais de uma hora, eu nem vi a hora passar, de tão fluido, assim, de tão gostoso que é estar aqui com você, com quem mais está aqui hoje. É um lugar que me deixa feliz, assim. Estar em grupo, né? Fui formando uma egrégora e que vai se fortalecendo, vai se ajudando. Isso faz também muita diferença. Que ótimo, feliz de saber que está te possibilitando trazer algo novo, de algo que eu sei que você já fez muitas coisas, e isso que eu trago é algo novo para você poder olhar, pensar, sentir e trazer para o seu trabalho, mas principalmente despertar dentro de você, né? Eu sinto que para todos nós, isso que eu estou trazendo para vocês não é algo mecânico que vocês vão fazer de uma forma racional. Façam de uma forma conectada com o sentir e despertam a vibração dentro de vocês. A vibração ela precisa estar alinhada com o que vocês estão intencionando de transformação. Então, esses passos, eles precisam estar alinhados. Se ele ainda não está, quando você pensa em fazer, em colocar em prática, sinta dentro de você o que ainda precisa ser trabalhado. Qual é o bloqueio e qual é o emaranhado? Sozinho, muitas vezes a gente não consegue dar conta de acessar. Busque alguém que ajude e auxilie nesse processo de aprofundamento para que tudo isso possa se transformar, né? Eu sinto que isso pode ser muito precioso para essa transformação.